Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta segunda-feira, dia 4 de agosto já, né, de 2025. E vamos lá, semana começando, que todos tenhamos uma semana abençoada. Já será uma semana de volta do Brasil após esse período normal de férias, né? Então vamos lá. Bom, nesse domingo, o Nilo William, que é o presidente do PT, regional do PT, tomou posse lá em Brasília. No encerramento do Encontro Nacional do PT, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deu posse também ao presidente nacional Edinho Silva e também aos presidentes estaduais. Na sexta-feira nós tivemos a comemoração no dia em que o governador Siqueira Campos faria 97 anos e já se abre aí, então as comemorações dos 100 anos dele, né? Promete-se grande festa merecida. Siqueira, com uma figura controversa, mas que opositores e aliados têm certeza da importância dele para o Tocantins, para a história do Tocantins, para a consolidação do Tocantins. Então, sempre é bom lembrar disso, beleza? No Nacional, nós tivemos aí que a China habilitou 183 empresas brasileiras para exportar café para o país. Lembrando que o café não está nas exceções dos produtos tarifados, né, pelo psicopata Donald Trump, né, que taxou em 50% aí os produtos brasileiros. A carne e o café não estão na lista de exceções. Ele abriu lá, ele deu uma piscadela, né, como se diz, e fez lá quase 700 exceções, mas o café não está. E aí a China ela fez a habilitação de 183 novas empresas. É isso. O Brasil tem que abrir novos mercados. A China é o grande parceiro, um parceiro muito mais confiável do que tem se mostrado os Estados Unidos, com esse louco lá no comando do país. Então, muito bom aí, e nós vamos conseguir, nós vamos superar com dignidade, com soberania. Eu não tenho dúvida da grandeza do Brasil, da força do Brasil. Nós vamos conseguir vencer essa situação, vamos sair muito mais forte, eu não tenho dúvida disso. E não tenho dúvida também que esse sujeito maléfico, esse nefasto, fascista, nazista desse Donald Trump, ele vai terminar mal, não vai terminar bem. Isso que ele estava, que não é o Brasil, né? É uma coisa que está fazendo com o mundo inteiro. Quer dizer, as pessoas submetem, lógico, ao império da força, mas vai chegar ao limite, não tenho dúvida em relação a isso. E nós estamos voltando. E teve também nesse domingo a manifestação aí antidemocrática e impatriota, né, dos bolsonaristas por todo o Brasil. Eu digo impatriota porque vocês viram claramente, defendendo os Estados Unidos, né, com militantes inclusive vestidos de tio Sam, né? Pensa o grau de patriotismo ou de lavagem cerebral, vocês que escolhem aí. E antidemocrático porque novamente ataca as instituições, né? Ataca o judiciário, vocês viram lá agressões verbais ao ministro Alexandre de Moraes. Então, enfim, mais uma vez repete o desrespeito institucional que mostraram no dia 8 de janeiro de 2023, que vinham mostrando antes, atacando no eletrônico, atacando a justiça, e continua. Então eu digo para vocês, anistia não, cadeia, da velhinha de Taubaté de Bíblia na mão ao ex-presidente Bolsonaro, cadeia, e não é pouca não, é muito, dó nenhuma, zero, não quer arrumar problema, fica na tua casa ou faça a manifestação pacífica, né? E ontem, mais uma vez, demonstrou. Mas foi um evento bem menor do que eles estão acostumados. Chegaram a falar aí nas redes malucas deles aí de 1 milhão de pessoas que estavam sendo esperadas, e a miséria de pessoas, miséria. As pessoas estão caindo, estão com bom senso, né? Estão vendo. Eu tenho fé ainda que esse país vai acordar, esse país vai ter um momento de voltar à racionalidade, sair dessa situação de dissonância cognitiva coletiva, e vamos, sem dúvida nenhuma, voltar aí à racionalidade, ao bom senso que fugiu totalmente do país. Bom, e para a gente fechar, fazer um panorama aí da volta, então,
das câmaras, legislativo estadual, Congresso Nacional, e estão voltando essa semana e aí promete, né? A pré-campanha começa, né? Vamos ter a pré-campanha em andamento e é importante a gente já começar a olhar o cenário. No Tocantins é muito nebuloso ainda. O cenário aqui vai depender muito de abril do ano que vem, quando o governador Wanderlei Barbosa decide se renuncia para ser candidato a senador ou se permanece até o final do mandato, até 31 de dezembro de 2026. O que ele tem dito é que ele permanece. Se ele realmente permanecer, nós temos um cenário que aparece o presidente da Assembleia, Amélio Caires, do Republicanos, que é o partido governador, e por isso o governador disse que é o candidato dele, porque ele, o governador, é o presidente regional do Republicanos, e o Republicanos tem um candidato, então um pré-candidato. Então, logo, o pré-candidato do Republicanos é o candidato dele, né? É uma questão lógica, não é forçar a barra. O Amélio tem corrido muito, tem buscado construir essa musculatura que ele precisa, que eu acho que dos pré-candidatos colocados estadualmente ele é o menos conhecido, então precisa se movimentar, me parece que tem se movimentado bastante. Outra pré-candidata, que é a senadora Dorinha, que é uma pré-candidata natural, que eu digo que tem menos a perder nessa história, é a senadora Dorinha, né? Porque em 2027 todo mundo pode estar sem mandato, menos ela continuará com o mandato, porque o mandato dela de senadora vai até 2030, ela foi eleita em 2022, então não tem nada a perder. Além disso, tem um partido com maior fundo eleitoral, maior fundo partidário, tem uma musculatura enorme junto aos prefeitos, elegeu as principais prefeituras do estado e tem um apoio da maior parte desses prefeitos, das principais prefeituras, caso de Palmas, Araguaína, Porto Nacional, Gurupi, enfim, tem vários, apesar que a Josi já deu um cavalo de pau, né? A Josi já falou, fez aquela reunião no dia 5, na reunião do dia 5, para anunciar o apoio à Dorinha. Aí agora deu um cavalo de pau e falou que não, vamos ouvir o nosso líder maior, que é o governador Wanderlei Barbosa. Mas de toda forma, a Dorinha tem grandes prefeitos das maiores cidades com ela. No entanto, depende do que vai acontecer lá, né? Bom, e aí temos também o vice-governador Laurez Moreira, que tem duas situações. Se ele assumir o governo do estado, no caso de uma renúncia do governador Wanderlei Barbosa, vira um candidato fortíssimo também, né? Extremamente competitivo. Se não, também vai ter que construir uma musculatura, buscar apoio aí para tentar se tornar um candidato competitivo. No PT nós temos praticamente, eu acho como certa aí, uma pré-candidatura muito bem consolidada e postada do ex-deputado Paulo Mourão, com a vitória do Nílio Willi, né? Primeiro que o Nílio, como candidato a presidente do PT, já dizia que se ele ganhasse o PT teria candidatura de chapa completa e repetiu isso após a eleição em entrevista para mim aqui na coluna do CT. E o Paulo Mourão apoiou o Nílio. Então, assim, é o nome hoje, é um dos quadros mais qualificados do Tocantins, eu sempre digo isso. O Paulo é extremamente qualificado, extremamente estudioso, é uma pessoa que conhece o Estado, as necessidades do Estado. Então, assim, é uma candidatura natural, vai ser difícil achar alguém para concorrer com ele internamente, né? Então, eu acho que é natural. No Democracia Cristã, agora está sob o comando do ex-senador Ataíde de Oliveira, que diz também que é candidato, que será candidato a governador. Então esse é o cenário colocado. Agora, como eu disse, depende do que vai acontecer em abril do ano que vem. Se o Wanderlei decide renunciar, bom, primeiro que eu acho o seguinte, antes, se o Wanderlei não renuncia, eu acho que há uma tendência à candidatura do Amélio, né, e dele apoiar o Amélio. E a Dorinha não recua, apesar que tem gente dizendo, a Dorinha vai recuar. Não recua. E aí teríamos Dorinha e Amélio como candidatos saindo da base do Palácio, logicamente é que a Dorinha pela oposição. Se o Wanderlei renuncia, e aí você, como eu disse, tem uma candidatura forte do Laurez, porque naturalmente é o Laurez que vai assumir, a não ser que o Laurez dê uma de João Oliveira, né? Eu não acredito que isso vai ocorrer, mas como eu não acredito que ocorrer, o Laurez assumiria o governo, teria um candidato competitivo
mesmo diante de dificuldades, possíveis dificuldades no governo. Né? Pouco tempo de gestão, assumiria em abril, a eleição em outubro, mas de toda forma se tornaria um candidato competitivo. E o Amélio rodaria. Nessa história, eu acho que o Amélio não teria chance de ser candidato a governador, né? Pode ir para senador, por exemplo, né? É um nome que poderia tentar essa candidatura. Agora, para governador, com o Olaurez no governo, eu acho que ficaria muito difícil para ele. A Dorinha manteria a candidatura, dificilmente, eu acho que em cenário nenhum a Dorinha retira a candidatura, como o Paulo Mourão, como também o Ataídes, que diz que vai ser candidato. Agora, isso tudo começa a ganhar muita força a partir de agora, né? Porque câmaras de volta, a Assembleia de volta, o Congresso Nacional de volta, eu acho que a coisa vai pegar fogo, vai ser um debate muito grande. Eu acho que a pré-campanha agora vai acelerar. Por quê? Porque justamente eles têm que conseguir musculatura, mostrar para as lideranças que tem competitividade. E aí vai até abril, até março. Março tem a janela partidária, ali você já tem uma acomodação de liderança que já aponta para o que as lideranças estão acreditando. As lideranças vão mais por republicanos, o partido aliado do governo, então mostra que acredita na candidatura do governo. Vai para a Dorinha, mostra que acredita mais na Dorinha. Vai para o Olaurez e por aí vai. Então, assim, até abril isso é importante. E abril decide, então, a renúncia ou não do governador, que diz que não renuncia. Vamos estar acompanhando para ver. Agora, vamos acompanhar de perto a eleição para o Senado. A eleição para o Senado vai ser extremamente interessante. Né? As duas vagas em disputa são do Eduardo Gomes e do senador Irajá. Muita gente fala, teme até, né, a possibilidade, porque tem muita gente comprometida por a Dorinha e aliados do Gomes, e teme que ele na última hora decida ser candidato a governador, como eu já falei aqui. Mas eu tenho conversado com pessoas que garantem que ele vai para o Senado mesmo, para a reeleição para senador. Hoje ele é vice-presidente do Senado Federal, é um nome sempre lembrado, inclusive para presidente do Senado Federal. O Eduardo conseguiu uma projeção nacional muito importante mesmo. O Irajá, que vai ter dificuldades aí durante os processos eleitorais que ele disputou, como o governo do estado, que não foi bem sucedido, eleição do ano passado para prefeito, também o PSD fez poucos candidatos, poucos prefeitos, né? Mas é sempre um candidato forte, tem muita emenda, e essas emendas para amarrar prefeito é uma beleza, né? Funciona com uma beleza. Aí nós temos o Guimarães, né? O Alexandre Guimarães, que é um nome novo, jovem, dinâmico, uma pessoa muito simpática, extrovertida. Eu acho que conseguiu na eleição, ele teve uma visão muito boa, na minha opinião, o Alexandre, que ele conseguiu fazer núcleos já na campanha dele em todo o estado. Então ele tem Palmas, Gurupi, todo lugar ele tem um núcleo dele lá trabalhando por ele, e isso é muito interessante. Agora não tem prefeitos, prefeito é muito importante para a eleição para senador, tem poucos prefeitos do lado dele. Tem o Gaguinho também, que diz que vai, que não recua, Vicentinho, que não recua também, Vicentinho que saiu fortalecido sobretudo nessa questão do afastamento do prefeito Eduardo Siqueira Campos em Palmas, ficou lá do prefeito, ajudou o prefeito, enfim, ele se mostrou muito forte aqui com o prefeito, muito próximo do prefeito Eduardo Siqueira Campos, que é um sinal positivo para ele. Gaguinho tem muitos prefeitos, Gaguinho tem apoio de muito prefeito pelo interior, isso também é importante numa candidatura, mas nós vamos ver, vai ter muita gente aí, tem o Vanderlei Luxemburgo também, novidade aí, como candidato a senador, que deve vir também com força e coragem. Ele está tentando desde 2010 ser candidato a senador. Eu acredito que deva ser candidato a senador em 2026, tá bom? Mais ou menos esse é um cenário que está aí. A partir de agora ele vai ser esculpido, né? Nós vamos estar acompanhando conforme as coisas vão acontecendo, poeira vai abaixando, ele vai ganhando forma. Aí nós vamos estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Nós voltamos nessa terça-feira. Boa semana a todos.